que eu falava? Welcome! We're back, we're back. We're back! Olha isso, gente. Minha professora de inglês, estamos de volta. Vai você, sua vez, que você também é aluno. Jamais. Não consigo, eu tenho um bloqueio muito Isso não é muito bloqueio, sério. não. Vamos lá. Sério. Como que Estamos é? de volta. Estamos de volta. We are back. We are back. back. We are back! Muito bom. Arrasamos, rapaz, você viu? É nóis. Amigo, arrasamos. Tá todo mundo bilíngue nessa mesa agora, gente. Nossa Senhora. Bolo é como mesmo? Cake. These cakes are so special. Cake, strawberries, white chocolate, black chocolate. Isso é pra você. Sobre isso. Maravilhoso. Vamos falar a rede social. Isso, é Cozinha do Riber. Cozinha do Ribeiro. Vamos lá, Isso, gente. Instagram. O Cozinha do Ribeiro ali. Olha, aquele bolo americano, né? As Necked Cake. Necked cake. Isso, meu Deus. Lindo esse bolo, hein? Socorro. Só nos detalhes. Olha. Olha quanta coisa linda. E parabéns pelo aniversário, viu? Muita felicidade. Obrigado. Seja um ano muito fantástico para você. Happy Obrigado. birthday. Happy birthday. Adorei. Maravilhosa. Vou mostrar umas fotos aí, só para você ver alguns dos alunos. Primeira foto, coloca a minha depois, tá, João? Porque eu sou aluna também, vou virar aluna. Isso. Ai, que legal na Forbes. Olha lá. Fala quem é. A Bianca Boca Rosa na Forbes. A Bianca Boca Rosa. Bianca Andrade. A gente em Nova York. Né? Foi bem legal essa viagem. Nova York é linda, né? A Mari Gonçalves. Adoro a Mari. Ela é muito querida. A Fly. A Gabi Martins. Gabi também querida, arrasa. cantora pra caramba, canta muito. Muito, também. né? É, ela e a Fly cantam muito bem. Ai, meus amigos. Também a Andressa. A Tata Staniek. Que legal. Todo mundo aprendeu rápido? Todo mundo aprendendo rápido? Todo mundo aprendendo muito rápido. A Bianca foi um case, assim, muito de sucesso. Ela aprendeu muito rápido mesmo. Até eu fiquei impressionada com a agilidade Com quem? mental. A Bianca Andrade, a Boca Rosa, É? a Bianca Andrade. Muito, assim, ó, muito, muito. Tanto que a gente estava fazendo aula há pouco tempo, a gente falou, vamos para Nova York, a gente tem um evento da Forbes, vamos, tal. Lá, a gente dentro do táxi, ela conversando em inglês, eu falava, gente, não é possível. Segura do seu lado, né? É, mas assim, foi impressionante, assim, a evolução dela, sabe? Ela é muito inteligente. Que maravilha. Carol, onde nós encontramos você pra gente fazer aulas, meu amor? Nas redes sociais, né? Olha No lá. Instagram, Teacher dos Famosos ali. Olha lá, Teacher dos Famosos. Isso. Ali tem todos Tem todas as informações ali. Se você informações. clicar ali, você já entra no WhatsApp, já fala com a equipe, no link da Bio você já consegue comprar o curso, é muito tranquilo. Agora, se você quer fazer aula individual, aí você tem que entrar em contato com a equipe, porque daí a gente precisa organizar horário, aí não dá para você simplesmente fazer a compra no link, é uma coisa mais personalizada, né? Ah, mas você pode fazer tanto com outras pessoas, como pode fazer Pode sozinho. fazer em grupo ou sozinho. Em grupo é muito legal, a troca é muito rica, gente, a troca Legal, é muito né? Eu gosto importante. mesmo. É muito mais legal até. Eu vou fazer as duas. Faz os dois e vê o que você Sozinho gosta e mais. com grupo. Exatamente, maravilhoso. Bater papo com o grupo. Exatamente. Gratidão, viu? Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado Parabéns vocês. pelo aniversário. Obrigadão. Maravilhosa. Você vem mais Adorei. vezes? Venho. Fica minha professora de inglês no programa? Você acha justo? Eu tenho de acho- português. Então vamos. Eu tenho de português. Aceitar, o convite já está aceito. Porque eu tenho um professor de inglês, não, de português que vai ensinando. Português correto é isso. Uma frase, como é? Vou tentar para entrar numa faculdade, quero entrar num trabalho, Sim, entrevista. porque é importante falar corretamente, né? Eu acho... Acho o máximo fazer essa Tá prova. aceito, o convite está Uma aceito. professora de inglês pra gente aqui. Uma aula por Carol, semana. Obrigada, Eu viu? que Thank you agradeço. so much. Anytime. Obrigada. viu? Fiquem à Obrigado a vontade, viu? Pode Tá bom. degustar. Degusta, amor, por favor. Ai, gente, é Amor, sério Pode, isso? pode É degustar. verdade? Fica à vontade. Vem comigo, Brasil! Olha só. É bom, né? Vamos lá, vamos aprender os idiomas. Olá, tudo bom, querido? Bem-vinda! Muito obrigada. Olha só, gente, agora é aquele momento que a gente fala, oh meu Deus, cada dia fica mais complicado para a gente entender. Não tem como falar de área previdenciária sem um profissional, um especialista para ensinar a gente. Quando fala, sempre tem novidade na área previdenciária, né? Com certeza, Não é isso? A Nani. gente fala que 2 meses depois tem novidade, Nani. Tem alguma novidade na área previdenciária? Sempre tem, Nani. Sempre tem. Tem muitos julgados, né, nos nossos tribunais. É uma ebulição de julgados a todo momento. São temas, questionamentos em razão da interpretação legislativa que os tribunais eles se transformam em temas repetitivos e formam as jurisprudências, né? A gente tem vários assuntos nesse sentido.
Hoje, recentemente, foi julgado a revisão da vida toda, que foi um assunto que em ebulição durante muitos anos. E aí? Anos e anos, para que dá um veredicto de que realmente os aposentados vão ter direito a essa revisão, que atualmente é a melhor revisão de todos os tempos. E como que tá? Como que vai ser? Então, as pessoas que geralmente contribuíram lá no início da sua fase laborativa com salários bons, maiores, que não fizeram parte do cálculo da Previdência, do período básico de cálculo. Porque a nossa legislação vigente previa que os nossos cálculos eram computados a partir de julho de 1994, que é quando implantou o Plano Real. E para fins de cálculos de benefícios. E os salários que eram anteriores a esse período, como era aquele cruzado novo, aquela bagunça Mudava toda, em razão de inflação, daquela ebulição toda econômica que no país era vivido naquela época, não era contabilizado. E a revisão da vida toda, ela veio para contabilizar todo esse período que muitos aposentados contribuíram com salários bons, né, no início das suas carreiras, e que esse vai fazer sim parte do cálculo da aposentadoria. Como que vai fazer esse cálculo agora? Porque sempre eles, mediante quantos anos eles fazem esse cálculo? É a revisão da vida toda. Ele vai pegar todo o período em que a pessoa trabalhou, contribuiu para o INSS, vai ser levado em consideração. Só que só para os aposentados até a data da última reforma. Quem se aposentou até 13/11/2019. Em 19. Isso. E tem a concessão do benefício nos últimos 10 anos. Porque ultrapassou 10 anos, também decaiu o direito. Não vai mais ter como reclamar essa revisão. Sério? Sim, mesmo tendo direito, mesmo o cálculo sendo vantajoso. Nossa, vai outra briga aí que vai ter, né? Não, isso é pacífico. Os 10 anos, toda e qualquer revisão, hoje o tribunal já pacificou. São 10 anos que o segurado, após a aposentadoria, tem para pleitear a sua revisão e reclamar de algum cálculo esteja incorreto no INSS. Mas, notadamente, nessa revisão da vida toda, que foi uma notícia recente, que foi desse ano e que está em ebulição, muitas pessoas estão correndo atrás desse direito, porque realmente existe um direito, uma revisão no valor do benefício e as diferenças dos últimos 5 anos. Como que vai influenciar? Por exemplo, se foi muito tempo atrás e se você pagava, sei lá, você chegou a pagar 5 anos esse valor alto e de repente, uns 10 anos depois, já estava com um valor menor. Então, na verdade, esse cálculo vai ser a média aritmética desse período todo. Não vai do todo o período básico de cálculo. A revisão da vida toda, que eu costumo dizer, ela vale fazer com um profissional especializado de previdência. Todo mundo na dúvida, né? Esse cuidado eu sempre enfatizo que o cálculo deve ser feito com alguém que entenda dos cálculos previdenciários, porque, de repente, esse cálculo vai diminuir o valor da aposentadoria. E aí não deve correr esse risco, porque se diminuir o valor e pedir, vai ganhar menos. E você pode pedir para fazer essa revisão, mesmo você já estando com a sua aposentadoria, com tudo direitinho? Sim, num prazo de 10 anos, se a sua carta de concessão, aquela cartinha que chega quando a pessoa aposenta, ela ganha a carta de concessão. A partir desta data, que foi concedido o benefício 10 anos antes. Se ultrapassou 10 anos, a pessoa perdeu o direito. Tá, mas é bom passar por um advogado para ele fazer o cálculo antes, então. Então, é o cuidado maior. Tem que fazer esse cálculo com alguém que entenda dos cálculos previdenciários. Porque ele pode ser benéfico, mas ele também pode ser maléfico. É que eu dei uma regra aqui dos casos que eu atuei, que deram muito certo, foram o pessoal que geralmente teve carteira assinada e ganhava muito bem. Durante até 1994, julho de 94, quando foi implantado o Plano Real. E depois dessa época, ou mais para frente, abriram empresa, contribuíram com um valor menor no carnê, foi autônomo, parou de contribuir, ficou doente, algo do tipo. E aí diminuiu a contribuição e não computou esse período remoto. Então, pode sim, nesses casos mais, assim, que eu conheci na minha experiência, que dão direito à revisão. Mas não descarta sempre a possibilidade de um cálculo preciso sobre isso, com um profissional especializado, né, em cálculos previdenciários. Vamos lá. Quem tem direito à aposentadoria por idade? Vamos aquelas perguntas básicas para quem está em casa. Gente, se você tem alguma pergunta agora, alguma dúvida na área previdenciária sobre a sua aposentadoria, desaposentação, reajuste, quais os documentos, aproveita qualquer dúvida que você tenha agora e esclareça, né? Porque
fica todo mundo com uma dúvida. Todo mundo tem dúvida. Eu imagino. Aí quando acaba a pauta, aí querem mandar as perguntas. Doutora Patrícia Leira está aqui respondendo dúvidas. Doutora, vamos lá. Quem tem direito à aposentadoria por idade? Nani, é o seguinte... Vamos nos beabá. Vamos nos beabás. Sempre é parte do princípio antes e pós-reforma. Sempre assim. Porque nós tivemos uma grande reforma em 2019. Foi em novembro de 2019. Então, temos regras antes e depois. Quem tem o direito adquirido antes da reforma, a mulher e o homem aposentavam com 15 anos de tempo de contribuição, que é 180 contribuições, 15 anos de contribuição, a mulher 60, o homem 65. Agora mudou. Agora mudou. Mulher 62. As pessoas que estão entrando no sistema agora da Previdência, que vão começar a contribuir, que começaram a contribuir após a reforma da Previdência, aí elas já passam, a mulher aposenta com 62, o homem com 65. O homem tem que contribuir com 20 anos de tempo de contribuição. A mulher continuou com 15 anos de tempo de contribuição. Então, assim, é uma regra básica, né, de idade, de tempo de contribuição, que toda a regra da Previdência Social, sobretudo após a aprovação da reforma previdenciária, ela tem que ser interpretada à luz antes e pós-reforma, que existem inúmeras regras que foram aprovadas com a reforma e que precisam ser analisadas caso a caso, dependendo do histórico laborativo de cada segurado. E quais os documentos que as pessoas precisam ter para entrar no processo para a aposentadoria? Hoje está tudo digital, né? Mais ou menos. É mais difícil, por isso é bom ter um profissional sempre. A grande dificuldade, né, embora nós tenhamos hoje uma tecnologia avançada em termos de digitalização de documentos, é que os documentos às vezes são muito antigos, são de 30, 40 anos. Então, nós fazemos toda uma análise, um diagnóstico previdenciário de todos os detalhes da vida laborativa. Porque, por exemplo, se ele trabalhou quando ele era menor de idade e ele já está com 60, 70 anos, ele vai computar esse tempo, se ele tiver como comprovar, se ele tiver os documentos. Então, é uma análise profunda e requer uma gama de documentos, às vezes densa. Eu costumo dizer que, às vezes, tem processos meus que tem 200 volumes, só de documentos para comprovação da vida laborativa. Então, e no simples, assim, no tradicional hoje? No tradicional, aquilo que você... Tá tudo direitinho, só para aposentar, o que é preciso? A carteira de trabalho, os carnês de contribuição, os carnês da carteira, o CNIS, que é um documento oficial do INSS, que é o período em que o INSS oficialmente entende que você tem como tempo de contribuição, junto com esses documentos e mais todos aqueles outros documentos que compõem alguns períodos em que, vamos dizer assim, são mais dificultosos de comprovar. Por exemplo, o tempo insalubre, que existe um documento específico para comprovar a insalubridade, e isso traz uma vantagem muito grande na hora da aposentadoria, quem trabalhou em condições mais precárias. O que é considerado pela lei insalubre? Porque também estava tendo muita dificuldade para muitas pessoas conseguirem aposentar, alegando isso, que fala, não, isso não é. Então, são poucas também profissões, né? A insalubridade, ela teve uma grande modificação na reforma, mas ela não terminou. Não terminou e tem ainda, vamos dizer assim, pedidos no Supremo para que ela volte a ser o que era antes da reforma. Tem pedidos assim e o governo também está inclinado nesse sentido, que eu acho muito positivo, na minha opinião. Porque o insalubre é toda aquela condição que o trabalhador sofreu num ambiente que agrediu a sua integridade física, a sua saúde, seja ela física, mental, e que danificou essa saúde de alguma forma. Então, você vê, os metalúrgicos são, assim, vários agentes que podem ser considerados insalubres. O ruído muito alto, fora das medições permitidas. Trabalho com coleta de lixo. Coleta de lixo, tem muito resíduos. Sim. Muito resíduos, contaminantes. No hospital, então, a área hospitalar é a que mais tem, que todo mundo já conhece, que sabe que vai ter lá o documento, o PPP, que é o Perfil Psicográfico Previdenciário, que é o que vai realmente mapear esse ambiente do trabalho e, consequentemente, verificar o grau de insalubridade que existe nesse ambiente. Às vezes, o biológico, ele nem tem quantificação, né? Porque você não mede o vírus, a bactéria, aqueles riscos, né? Mas há o risco, né? Esse não quantifica, porque a partir do momento em que o biológico não é quantificado, como o ruído, por exemplo.
Então, O assim, ruído é complicado também, né? o ruído é Para complicadíssimo. você provar. E ele tem uma margem, né, que ele vai se modificando durante o tempo. Uma época ele era 1 decibéis, outra época... Vai mudando. Então, assim, e é muito comum ruído nos ambientes do trabalho. Muito comum. E também vapores, vamos dizer, o que mais? Qualquer cromo, mercúrio é super insalubre. Então, tem vários químicos, né? A profissão do químico, a profissão do veterinário, porque mexe com animais, mexe com questões, assim, O contagiosas. veterinário eu não sabia. Veterinário tem, dentista, médico, enfermeiro. A todas as pessoas que, até o Da área da atendente da porta do hospital, é possível comprovar uma insalubridade em razão do local que ele está E trabalhando. o tempo deles? É reduzido ou é o mesmo? É igual a Então, todos? antes da reforma, Era um pouco, é um pouco. não tinha idade mínima. Sim. Não tinha idade mínima. Então, você provava 25 anos de tempo insalubre, intermitente, e com a comprovação do PPP, ou o LTCAT da empresa, dependendo do período em que ele executou, porque essas regras são complexas, porque elas vão também se modificando com o tempo. Até 1995, até abril de 1995, você comprovava a categoria e você automaticamente era enquadrado na insalubridade, não precisava de documentos. Agora Isso era na lei. Por exemplo, o médico que trabalhava em hospital aposentava com 25 anos. Depois dessa data, já houve a exigência, de acordo com as categorias, quais documentos seriam os necessários para comprovar as diversas insalubridades que existem no ambiente do trabalho. Vai ser muita mudança, né? E você que Muitas está em mudanças. casa, tem perguntas? Aproveita, 964-450532, mande a sua pergunta. Vamos lá, dona de casa tem direito à aposentadoria, doutora? Então, a dona de casa, ela não tem uma profissão extremamente regulada. Então, assim, ela é considerada como... Ela pode fazer o recolhimento como facultativa. Mas ela tem uma vantagem. Se ela comprova que a família é de baixa renda até 2 salários mínimos... Muito Luas. Não, ela Luas é pode menos. recolher pela alíquota menor, que é de 5%, que é a mais barata que existe. Que eu acredito que a dona de casa é uma profissão também. Ela Sim, tem que ser é uma valorizada para profissão. isso. Ela teve essa lei de inclusão que eu achei super positiva, porque se a mulher comprova a baixa renda até 2 salários mínimos familiares, né, a renda mensal da família, ela pode contribuir com essa alíquota mais baixa, que é 5% do salário mínimo, e galgar os benefícios do seguro social. Tá, e para o LOAS, hoje para a pessoa ter o direito ao LOAS... Então, o LOAS é aquela situação em que eles Sim. não houve contribuição nenhuma. Sim. Então, se hoje um idoso não tem contribuição nenhuma, ele chega com 65 anos, ele está numa condição precária, ele não tem renda A familiar. família não pode ter renda menos que um salário mínimo, né? A renda per capita é 1/4 do salário mínimo por pessoa. Não pode ter. Não pode ter. É 1/4, é a renda per capita máxima dessa família para ter a concessão do LOAS. Porque se ele tiver um parente muito próximo que tenha condições, o Estado, já vai negar. ele pede para reivindicar para os parentes mais próximos. Né? E, subsidiariamente, o governo pagaria esse valor se caso não tivesse parentes mesmo. É um caso de extrema necessidade, pessoas que não têm condições mesmo. Sim, ele não... Miserabilidade mediante a E lei. pode ser dois idosos na casa, porque um não é cômputo da renda do outro. Então, se eu tenho um marido e uma mulher que estão com 65 anos numa situação precária, os dois recebem LOAS. Sim. E aí fica mais equilibrado, fica uma distribuição... Pelo menos uma ajuda, né? Fica uma É ajuda, né? E também tem para o deficiente. Tá. Os deficientes também são beneficiados pelo LOAS, Também, né? quando não tem renda. Ó, tem mais uma pergunta aqui, depois a gente volta nos deficientes, que é muito importante falar. Tá. Como eu faço para saber quanto tempo falta para aposentar? Vou direto no INSS? Onde? Como faço para saber quanto tempo falta? Meu nome é Simone Aparecida, freguesia do Ó. Tenho 55 anos e como fazer para requerer o LOA? A Simone, como eu faço para aposentar? Tem 55 anos, como faz para requerer o LOA? Responde essa? Pode responder. Bom, o LOAS ele exige a idade mínima de 65 anos, tanto para o homem como para a mulher. Não ficou com 62 a mulher? Não, o LOAS é 65 para os dois. Isso que eu pensei que... 65 para os dois, o LOAS. Agora, 55 anos só se ela comprovar uma deficiência, que ela não tem condições de auferir renda, não tem condições de trabalhar em razão de uma deficiência,
e também não tem, como se, vamos dizer assim, não tem um parente, não tem um marido, não tem um filho com condições para estar ajudando nos alimentos, vamos dizer. E onde ela faz, onde ela busca? O LOAS. Essa informação para ela conseguir. Ela, com 55 anos, se ela não tiver deficiência, ela não consegue, ela vai ter que esperar 65. E se tiver deficiência? Se tiver deficiência, ela vai ter que ir no CRAS, ela tem que fazer todo um laudo social no CRAS, que algumas unidades da prefeitura, ela precisa levar todos os documentos da família, se inscrever lá, porque eles vão fazer todo um mapeamento da vida social dessa pessoa, se realmente ela precisa desse benefício, porque é acompanhado de assistente social. O assistente social checa na casa da pessoa quais são as condições em que ela vive, se ela realmente precisa desse benefício. Eles vão e checam exatamente, eles contam assim, se tem carro, se a casa é própria, quem mora na casa, quem trabalha. Eles vão em loco para comprovar mesmo e fazer esse laudo. A partir desse laudo, dar entrada no INSS e marcar perícia para saber qual que é o grau de deficiência, se essa pessoa realmente não tem condições de trabalhar em razão dessa deficiência. Esse vale para todo o caso de deficiência que consegue essa aposentadoria, né? Sim. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. MEI também recebe aposentadoria? O MEI recebe aposentadoria, com certeza, porque ele recolhe. A única questão, ele recolhe na alíquota de 11%. A alíquota dele é específica do MEI. Ela é mais barata, vamos dizer assim. Mas ela não... O cuidado do MEI, quando eu faço planejamento previdenciário, é o seguinte. Primeiro, ele não dá direito a tempo de contribuição. Ele só vai dar direito à aposentadoria por idade. E se a pessoa tem uma contribuição muito alta durante a vida e depois ela vira MEI e recolhe sobre os 11%, ela corre o risco de defasar completamente o valor do benefício e ganhar um salário mínimo. E não tem choro. Não tem jeito mesmo, né? Quem é MEI, eu aconselho, quem for MEI, quem tinha um trabalho e virou MEI, fazer o planejamento previdenciário. Porque o risco dessa pessoa perder o benefício, perder, vamos dizer assim, o valor do benefício é muito comum. Certo. E como ficou a aposentadoria por tempo de contribuição? Não, depois da reforma, você vai ter aí 5, 6 regras. Depois da reforma. 6 regras novas? 5 ou 6 regras, mais ou menos. Então, assim, é o que eu costumo dizer, depois da reforma, dependendo das condições em que as pessoas trabalhem, por exemplo, 30, 40 anos de trabalho, não é assim, eu costumo dizer, eles me ligam, doutora Patrícia, eu tenho 56 anos, 32 anos de contribuições, eu aposento. Depois, com a reforma da Previdência, eu falo, vamos fazer o estudo do planejamento, porque só assim temos condições de te enquadrar em alguma das 6, 7 regras aí de transição. Então, tem umas, e precisa avaliar também a questão dos direitos adquiridos, ou seja, aquelas pessoas que já têm o direito adquirido antes da reforma e nem sabiam, porque não fizeram a contagem, não fizeram o seu estudo. Porque passar por um advogado é bom, né? Não, que assim, que vocês entendem, é muito complicado. São muitos detalhes, tem que ficar atento. E muda muito, né? Patrícia, esse aqui aqui você tem todos os links para entrar em contato contigo? Aí é minha rede social. É que eu posto os conteúdos. Olha, a gente está aqui. Vamos seguir a doutora Patrícia Leira. Aqui, ó. E aqui você colocou muitas dicas também? Coloco. É muita dúvida, né? Todo dia dá para colocar uma dica. É que eu atendo bastante, né? Professora, mas é muita... Eu atendo bastante gente, assim, os processos são densos, né? Obrigada, viu? Mas dá tudo certo, com certeza. Obrigada a você. Maravilhosa você ter vindo, viu? Muito obrigada a você. Vezes. Com certeza. Só você chamar que eu volto. Algum telefone? Você quer deixar algum telefone? Pode deixar no WhatsApp, se você puder. Pode deixar. 97013-9774. É direto no meu escritório, eu respondo as suas dúvidas. Qual é? 97013-9774. Obrigada, viu? Maravilhosa. Obrigada, Fica comigo aqui, que nós vamos agora para o nosso jornalismo ou vamos para o break? Vamos para o break? Vamos para o intervalo comercial, um minutinho só e a gente já volta com muito mais para você aqui no Tarde Top.